Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Gilmar na área. Tranquilo, vamos nessa então. E essa aula será sobre concordância verbal. Bom, na aula passada nós falamos sobre concordância nominal, que é aquela combinação entre os nomes, né? A concordância entre os nomes. Se você não se lembra ou perdeu a aula, clique no cardzinho acima para se inteirar e poder acompanhar sem nenhum tipo de dúvida. E esse novo assunto, concordância verbal, não tem nada de especial. O próprio nome já entrega o que é, né? É a relação com o verbo, a concordância com o verbo. Mas para a gente poder entender melhor, o ideal é que a gente aprenda a descobrir o sujeito da oração. E aí você me fala, bom, sujeito, o que é isso, professor? Não estou sabendo ainda. Eu explico, meu caro aluno, não se preocupe. Mas, primeiro, por que a gente vai precisar descobrir o sujeito? Porque o sujeito é o termo ao qual o verbo se refere. Portanto, a concordância que existirá será entre o sujeito e o verbo. Sabendo disso, fica fácil agora entender o sujeito. Eu disse que ia explicar, não disse? Bom, primeiro, como é que a gente vai descobrir o sujeito em uma oração? Então é importante saber o seguinte, o sujeito é sempre aquele termo sobre o qual nós temos uma informação. Vejam este exemplo. As cigarras cantam. Para eu descobrir o sujeito, é ideal fazer uma perguntinha para o verbo. O verbo cantar, neste caso, obviamente. A pergunta sempre será feita com essas duas expressõezinhas, quem ou que. Então, nesse caso, o que canta? E a resposta, meu querido colega, é o sujeito. O que canta? As cigarras. Agora vejam esse outro exemplo. Elas cantam. Vamos perguntar, quem canta? Elas. Então, elas é o sujeito que você procura, certo? Nada de difícil até aí, tranquilinho. Então vamos em frente que atrás vem gente. Vamos aprofundar um pouco mais então os nossos conhecimentos sobre sujeito. Vamos ver aqui então os nossos exemplos. As cigarras cantam, certo? Um exemplo já que vimos anteriormente. E as cigarras e os pássaros cantam. Agora vamos ver o seguinte. As cigarras cantam. Fazendo aquela perguntinha que a gente já aprendeu, o que canta? As cigarras. Então já temos o nosso sujeito. E no segundo exemplo, quem canta? A sua resposta só vai ser qual? As cigarras e os pássaros. Muito bem. O nosso sujeito, então, é toda essa expressão. As cigarras e os pássaros. Já encontramos o nosso sujeito. Agora, eu quero que vocês notem o seguinte. Há uma diferença do sujeito da primeira oração para o sujeito da segunda oração? Há uma diferença? Sim, e vamos ver então direitinho que diferença é essa. No primeiro caso, qual é a palavra mais importante no sujeito as cigarras? Só pode ser a palavra cigarras. Então, cigarras é o meu núcleo do sujeito. Portanto, eu tenho nesse sujeito apenas um núcleo. Isso torna esse sujeito simples. Vejam o segundo exemplo. Quais são as palavrinhas mais importantes dentro do sujeito, as cigarras e os pássaros? Eu tenho duas palavrinhas importantes, que são os seres que aparecem aí. Cigarras, pássaros. Então, eu tenho dois núcleos do sujeito. Isso torna o meu sujeito composto. Então, é sempre bom ficar atento a esses tipos de sujeitos. Eu tenho o sujeito simples, aquele que vai me trazer apenas um núcleo, e eu tenho o sujeito composto, aquele que vai me trazer dois ou mais núcleos. Tudo bem? E eu sei que você está gostando, então dá um joinha aí pra gente! E aí você me fala, tá, professor, onde é que entra então a questão da concordância verbal, que é o tema da nossa aula? Muito bem, meu querido aluno, a gente vai chegar lá. E agora? Vejam este exemplo. A menina canta. E esse outro exemplo, as meninas cantam. Aí eu quero que você preste atenção no verbo. No primeiro exemplo, nós temos o verbo canta. E no segundo exemplo, nós temos o verbo cantam. Por que há essa diferença? Bom, a resposta é simples. Vamos analisar o sujeito da primeira oração. A menina canta. Quem canta? Sua resposta é o sujeito. A menina. Qual é o núcleo desse sujeito? Menina. Opa, então o núcleo está no singular.
menina. Portanto, o verbo ficará no singular. E aí nós temos a nossa concordância verbal. O verbo concorda com o seu sujeito. No segundo exemplo, as meninas cantam. Quem é que canta? As meninas. Qual é o nosso núcleo? Meninas. O meu núcleo está no plural. Portanto, o verbo concordará e ficará no plural. Muito bem. E nós vimos aí 2 exemplos de sujeito simples. Por que sujeito simples mesmo? Porque o meu sujeito possui apenas um núcleo. No primeiro caso, menina, e no segundo caso, meninas. Tudo bem? Agora vejamos um outro exemplo. A menina e seu pai cantam. E eu quero que você observe o verbo dessa oração. Cantam. Está no plural, não está? Por que que isso acontece? Bom, para saber por que esse verbo está no plural, vamos ver o sujeito da oração. Quem é que canta? A menina e seu pai. Vamos descobrir o núcleo desse sujeito? Então, observando o sujeito, a menina e seu pai, nós podemos perceber que há 2 palavras importantes dentro desse sujeito. Menina e pai. O que isso significa? Significa que o meu sujeito é composto. Por que composto mesmo, professor? Porque ele é composto por 2 núcleos. E a que conclusão a gente pode chegar, então, a partir desses exemplos? Que toda vez que eu tiver sujeito simples com núcleo no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito for simples, mas o núcleo é plural, o verbo vai para o plural. Isso é a minha concordância verbal, lembra? E todas as vezes que eu tiver sujeito composto, verbo no plural. Então, não se esqueçam disso. E vocês nunca mais sofrerão com problemas de concordância verbal. Legal, não é? Agora é com vocês. Realizem as atividades disponibilizadas no portal Plural Maestro. Façam com carinho, com atenção. Bons estudos. Até a próxima e bye, bye!